Olá, gente, muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia. Não sei que hora que você vai assistir essa live, mas agora é boa noite. Muito boa noite, Marcelo Rubens Paiva. Boa noite, senhor, meu querido amado Afonso Borges. O escritor e apresentador Afonso Borges é um homem branco de cabelos e barba grisalhos. Afonso usa um óculos de hastes pretas e veste uma camisa azul sobre uma blusa branca. Ele está sentado em frente a uma grande estante de livros. Marcelo, não só em lançamento de livros, como... Situações. Pô, imagina, houve um tempo em que a minha casa era a casa do Marcelo. Eu chegava em São Paulo, ia para lá, dormia lá. Imagina, tinha até lugar de dormir na casa do Marcelo. Olha como é que o mundo muda, né, Vandis? Isso aí O convidado é o jornalista e escritor Marcelo Rubens Paiva. Marcelo é um homem branco de cabelos e barba grisalhos. Ele usa um óculos de hastes pretas e veste uma camisa listrada. Bem, mas hoje, gente, em primeiro lugar, eu queria convidá-los a visitar o YouTube do Sempre um Papo. Aí no YouTube do Sempre um Papo, onde a gente está gerando essa live agora, tem mais de 600 programas de TV gravados ao longo destes 20, 25 anos. Eu digo sempre, desses 30, eu digo 25 anos, que é quando a gente começou a gravar. Mas o Sempre um Papo tem 36 anos de trabalho, como vocês sabem. 36, mas eu fico brincando que nós estamos ali ainda no 34, esses dois anos e meio de vida que a pandemia nos extraiu, né? Nos tirou, nos jogou nesse mundo de telas e vidros aí, o qual a gente está conversando agora, mas que também proporcionou uma maior dispersão de ideias, uma maior possibilidade de encontros, é claro que via virtual. Mas nós estamos passando disso e brevemente vamos estar aqui, né, Marcelo? Novamente em Belo Horizonte, aqui, como você sempre fez, como fez durante toda a sua vida, vindo encontrar com os leitores, conversar com as pessoas sobre literatura, coisa que você fez muito bem em todos esses anos, desde Feliz Ano Novo, Feliz Ano Velho, né? Isso Então, aí. Marcelo, Adoro. Me chama que eu vou. pois é, nossa, nós já passamos por cada um. Lembra aquela vez que a gente fez um evento lá no Minas Centro? Aí fui eu passear com a cadeira de rodas do Marcelo. Só que esse cara já estava inaugurando a cadeira de rodas motorizada e ele me botou atrás da cadeira e andou a 40 por hora. Gente, eu tenho medo até hoje, quando eu lembro. Esse cara, 40 por hora. 40, gente, num carro é pouco, mas numa cadeira de rodas é uns 150 num carro. Eu sou um pouco irresponsável com a cadeira. Não, mas já passou, né, Marcelo? Já passou. Querido, bem, vamos falar então. Nós estamos aqui reunidos ao redor deste plástico e desse vidro para falar do mais recente livro do Marcelo, do começo ao fim, editado pela Alfaguara, do Grupo Companhia das Letras, né? Você tem um número, Marcelo? Esse aqui é qual? Você guarda números assim? Afonso segura nas mãos o livro Do Começo ao Fim, de Marcelo Rubens Paiva. A capa tem o fundo verde com o título escrito em laranja. Mas eu acho que é 15, mais ou menos. Marcelo, mais ou menos 15? Eu É. acredito que sim. Entre romances, roteiros. Falando nisso, bem, vamos dar um status, Marcelo. Status. Como está a sua vida agora? O que você está fazendo agora? Como é que está nesse momento? Bom, agora, nesse momento, eu estou falando com você. Estou de folga dos meus filhos, que sou um homem separado e temos a guarda compartilhada, meio tempo para lá, meio tempo para cá. Me preparando para as eleições, bastante esperançoso em termos de novidades, e também preocupado com o clima do país. E vou lançar um livro aqui no RIA, na Livraria RIA, aqui em São Paulo, na segunda-feira, dia 29 de agosto. É um espaço em que os escritores adotaram, ele já era mais ou menos uma antessala da mercearia
que é um bar muito conhecido aqui em São Paulo e que infelizmente vai fechar. E aí a gente adotou a RIA, que é um lugar em que a gente encontra todo mundo, assim, de escritores iniciantes a escritores já consagrados, de grandes professores, de Marcelino Freire. Quem que está lá? Joca, você, Marcelino, Chico Sá, quem mais? Sá, Mário Bortolotto, Mário. João Paulo Cuenca, o Ricardinho Lacerda, o Michel Laúbe. O Evandro Afonso passa lá de vez em quando? Não, o Evandro é da cultura, né? Evandro Afonso, eu não sei onde anda, não. Mas é essa literatura para Paulo Lins, quando alguém leva. O Marçal anda sumido, o Marçal Aquino anda meio sumido. Trancado dentro de casa. Aquilo ali não sai de jeito nenhum. É mesmo? Já falei com ele. Por que será, hein? Primeiro que ele gostou. De ficar em casa. Gostou da pandemia. Segundo que ele está neurótico, como sempre, como tem uma banda de gente aí que ficou neurótica com a pandemia. O problema da pandemia, eu fico brincando que hoje o problema da pandemia é o oxigênio. Como não dá para fugir disso, você tem que se virar. Você sabe que a pandemia ela não causou muita estranheza com os escritores, não, entendeu? Pelo contrário, ufa, dá tempo, mas não preciso me sentir culpado de não ir no lançamento do livro de fulano, na estreia da peça de cicrana. Posso ficar em casa, não tem mais isso, né? Não, e outra, né? A rotina do escritor é ficar em casa na frente do computador durante dias, horas, meses, escrevendo. Então, Exato. O ponto central não mudou, né? Não, e esse livro que eu estou publicando agora, ele é fruto da pandemia. Ele veio eu já estava escrevendo ele antes, e da pandemia eu fiquei calmo, escrevendo, de boa. Então vamos falar dele, vamos mergulhar. Como é que você situa esse livro aí na sua obra? Olha, a minha obra começou com uma autobiografia bastante íntima, com muito mais verdades do que invenções, né? Em que era praticamente um desabafo, né, daquilo que estava me acontecendo, um proposital desabafo, era quase um livro militante, não só do cadeirante, né, de uma pessoa que da posição de bonitinho da Unicamp virou um cadeirante, né, da posição de, como se fala hoje em dia, de privilégio, virou discriminado, né? Mas também como um membro ativo do movimento estudantil, que lutou na ditadura, uma família muito envolvida na ditadura, vítima da ditadura, e principalmente da chamada geração Coca-Cola, a geração AI-5, que era uma geração considerada uma geração alienada e que sofria muito preconceito em relação às suas posições políticas. Não era uma geração ligada à esquerda tradicional, à esquerda armada, nada disso, pelo contrário, e que propunha mudar o mundo via cultura, né? E aí e por conta disso era uma geração que tinha sofria muito preconceito. Nós não tínhamos espaço para nos exprimir, né? Veio o rock, no ano em que eu lancei o Feliz no Velho, 1982, vai fazer 40 anos esse ano, veio a Blitz, veio os primeiros discos compactos do Ira, dos Titãs, veio o Festival do Fim do Mundo, que é um festival punk que teve em São Paulo, muito
marcante e muito transformador. E o Maluco de Bicicleta se enquadra nessa nova cultura que os jovens estavam propondo, que vinha desde o Trate-me-Leão também. O Trate-me-Leão é uma peça que que nos representava muito bem. A peça do grupo Asdrubal trouxe o trombone. Asdrubal. É de antes, né? O Trate-me-Leão ele é de 79. Asdrubal é 79, 80. 79, 80. Mas daí veio o Circo Voador, que também foi um espaço cultural de muita relevância. Mas o Começo ao Fim entrou nesse contexto aí, Então, daí uma espécie, pelo que eu senti no seu texto, no que eu li, não é um segmento, mas é um ponto, talvez um ponto e um travessão, dizendo assim, alguma coisa mudou, né? Você não acha? Ainda Estou Aqui, Do Começo ao Fim, é um livro em que eu faço um movimento que hoje se chama autoficção, inspirado no movimento de autoficção. O que é autoficção? É aquele livro que parece que é autobiográfico, mas pode ser ficcional e vice-versa. Parece ficcional, mas pode ser autobiográfico. É um movimento que começou nos anos 80, 90, com o mais famoso autor da autoficção é o Karl Ove Knausgaard, que escreveu perto de 7 ou 8 livros sobre a rotina dele, o primeiro casamento, a morte do pai, a primeira separação, a crise de depressão da mulher, e que você não sabe exatamente se aquilo realmente aconteceu de fato ou se ele está inventando. Ele fala que ele inventou tudo, que é absoluta mentira. Na verdade, ele está querendo fugir dos processos que podem... Né? Assim como a mulher dele também escreveu um livro em resposta, mais ou menos, a ele, também falando que não, que tudo que ela escreve é de ficção e é bem próximo da realidade. E na literatura brasileira tem grandes expoentes desse movimento. O mais famoso deles é o Ricardo Lias, que escreveu um livro chamado Divórcio, que você não sabe se é do divórcio dele ou não, se realmente é ele que está falando da sua experiência pessoal, que você se confunde a ficção com a realidade. Marcelo Merizola, também, vários livros dele, ele informa que é um livro é um livro biográfico, mas tem uma pinta de ficção. O Paulo Scott, que escreveu um livro sobre a relação dele e do irmão com o racismo, né? O irmão e ambos são filhos de um pai negro. Marrom e Amarelo. Marrom e Amarelo, finalista do Booker Prize. Grande orgulho nacional. E um livraço incrível, maravilhoso. Eles têm um pai negro e, ao mesmo tempo, um nasceu com a pele um pouco mais clara que o outro, e quem nasceu com a pele mais clara sofreu menos preconceito do que o que nasceu com a pele mais escura, a grosso modo, né? Lógico que o livro é muito mais do que isso. As questões, por exemplo, de Machado de Assis ser branco ou negro, né? Também é uma coisa que nunca ficou muito esclarecida e que agora, né, tentaram embranquecer ele num comercial, inclusive de um comercial que eu não lembro de quem que era, que foi um escândalo. E livros do Julian Fuchs também, que narram um drama familiar muito forte,
E depois escreve um livro de uma experiência que ele teve ao morar numa ocupação. E eu acho que a literatura, ela, hoje em dia, talvez pelo rompimento daquilo que é público e privado, da autoexposição das redes sociais, a gente já está meio sem a dimensão do que é a nossa privacidade, que as pessoas mostraram, inclusive, as suas casas, né? Eu estou mostrando aqui minha casa, né? Fazendo reuniões da roupa do corpo, do jeito que acordou, e postando, né, comida que cozinha, em redes sociais, e a roupa que comprou, e como ela está saindo. Eu adoro aquela foto da pessoa que entra no elevador e tira uma foto dela se olhando no espelho, né? Eu acho, tipo assim, estou indo ao casamento. Parece que sempre roupa de casamento, né? Estou indo Não, é sempre roupa que está indo fazer ginástica. Opa, e aí a gente já não sabe mais o que é, né? O que é pose. Eu quero te trazer para o livro um pouquinho. Então, a literatura entrou nessa onda também. A gente não sabe mais o que é pose, o que é fingimento e o que é real. Mas, de qualquer forma, a literatura é sempre um instrumento para dizer o que você está pensando, para dizer o que você está querendo, Exatamente. Principalmente o que você deseja com relação à sociedade, né? Então, tem um trecho aqui da página 39, eu lasquei um pedaço aqui que você fala sobre a questão acho que é a própria questão do existencialismo, né? Eu não sabia porque estava ali, não sabia porque existia. Como Deus e a imortalidade não existem, é permitido ao homem novo se tornar um homem-deus, disse o gênio russo. Aí prossegue um pouquinho mais, e mais abaixo, o Marcelo, você fala ali sobre os séculos e avanços da ciência provaram que a Terra será engolida pelo Sol, né? Mais abaixo um pouco, o nível do mar vai nos afogar, a água potável desaparecer, radiação sem a camada protetora vai nos fritar, o famoso peido do boi, né? Vai poluir a atmosfera, etc. Porra, que saco! E aí eu faço a pergunta para você, que você fez para mim, leitor. Como ser feliz assim? Bom, meu caro Afonso, nós não temos esse problema. Nossos filhos e nossos netos que terão que encarar essa encrenca que foi criada para eles, né? Porque a temperatura da Europa, você viu, né? Já está atingindo graus de insanidade, né? Rios secando, rio na China, rio na Alemanha, rio nos Estados Unidos. Hoje, a capa do Estadão ou da Folha, acho que da Folha, é um rio seco dos Estados Unidos, mostrando pegadas de dinossauros. Apareceu semana passada um rio seco da China, a semana retrasada um rio seco, o Danúbio, né? A secura do Danúbio revelando navios. Não, os rios na região de Avignon, na França, que eram navegáveis, sem nada. Aí a gente se pergunta se chegou a hora, né? Se chegou a hora de um mundo dos mares subirem, da temperatura subir. Só que você, Afonso, quando a água acabar, a gente já vai estar debaixo da terra, provavelmente. Muito, então... mas me dá aqui, vamos dar um ataque breve aqui de insanidade, que é o seguinte, Marcelo, por que esse pessoal não se toca? Vamos além. O que a gente precisa fazer? Aí eu estou falando de nós, eu e você aqui, para fazer com que esse pessoal se toque. Pois é, como diria... Pensou nisso? Assim, o que você pode fazer? Aquela militante jovem sueca, shame on you, né? Your generation is destroying the planet of my generation. Né? A Greta. Foi tão ironizada, tão avacalhada, e uma jovem falando, gente, vocês vão continuar com essa loucura, vocês vão embora, mas nós vamos ficar.
Eu não sei, Afonso, eu não sei o que vai acontecer, por que estão deixando acontecer isso com a Amazônia. Você lembra da escola, quando você era jovem, que uma Amazônia era uma coisa glamurosa, nos livros de geografia, né? Floresta, onça, como o Brasil tinha orgulho daquilo, né? O maior patrimônio brasileiro era a Amazônia e o Rio de Janeiro, né? Dois abjetos hoje, né? Destruídos por incompetência política, por exploração. A Amazônia está em chamas, é desesperador. O Cerrado está em chamas, o Rio de Janeiro está nas mãos das milícias, enfim. É muito triste no que o Brasil está se transformando. Como isso começou, se isso é por conta do novo governo, do antigo governo. Não, eu acho que é tudo, né? É tudo. É a fronteira agrícola se expandindo sobre a floresta para vender soja, a necessidade de alimentar o mundo. Onde vai parar, Afonso? Eu não sei se as pessoas vão se tocar. Tomara que entre um governo novo e que. Eu não sei, um governo novo, o que faria? Pegaria as forças armadas, né, e levaria para a Amazônia e expulsaria todo mundo de lá. Mas as Forças Armadas, o projeto das Forças Armadas é tomar a Amazônia, é tomar terras indígenas, desde a ditadura. Né? Aliás, foi a ditadura que entrou na Amazônia, com estradas cruzando aldeias indígenas que foram extintas, né? A Transamazônica, a Perimetral Norte, e massacres que foram realizados que a gente nem sabe, né? E, então, assim, A por que 174 matou cerca de 2.000 índios só daquela etnia lá. É uma coisa assim, era um projeto de nação, de dominar. Tinha um negócio chamado Calha Norte, você lembra desse projeto? Acho que era do filme, que era fazer bases em toda a fronteira brasileira. É uma obsessão pela fronteira que não faz o menor sentido, porque a floresta não é brasileira, a floresta é da humanidade, é um patrimônio da humanidade. É como você ter um país chamado Oceano Atlântico, então você não deixa mais ninguém entrar e acaba sendo descuidado, né? Então, enfim, é muito triste isso acontecendo. O efeito que as queimadas da Amazônia e do Pantanal fizeram aqui em São Paulo, na maior seca da história, e ainda continuamos em períodos de muita seca e muita chuva, muita seca e muita chuva. Brumadinho, em Minas Gerais, tantas coisas acontecendo que a gente não sabe como parar, né? Como é que você vai parar? O que você propõe, né? Qual é o poder que a gente tem? O poder que a gente tem é se comunicar com as pessoas, é o poder de tentar influenciar, mudar pelo voto, tentar eleger uma bancada mais ligada com o meio ambiente do que uma bancada ruralista, né? Ou até uma bancada ruralista consciente, que existe muita gente do agronegócio que é super consciente e que está preocupada também, né? Eu acho que a coisa só vai melhorar ou mudar quando a catástrofe vier. Pronto, falei. Pode ser. Mas Tá. quando o meteoro chegar ou quando... Não, o meteoro é do Julian. O meteoro é propriedade do Julian Fuchs. Deixa ele como meteoro. Eu acho não, é uma catástrofe mesmo, não essa Inclusive, Afonso, mediana. É quando realmente uma mudança. O Amir Klink fala uma coisa engraçada. Ele diz o seguinte: há muitos anos que ele diz isso, não é de hoje, não. Ele navega, né, indefinidamente aí pelo mundo inteiro. Ele diz que se uma determinada área do mundo, que é lá em cima, perto da Antártica, se o mar mudar a temperatura 2 graus, no geral, porque em alguns pontos já mudaram, de cara, todos os litorais dos países serão engolidos. 1. 2. Vai morrer uma infinidade de espécies de peixes que, naturalmente, dão comida para os homens. Então, quer dizer, a minha opinião, meio sinistra, sabe, Marcelo? Eu acho que a mudança não vem da Terra, não. A Terra já foi destruída, a Amazônia, a mudança vem de algum ponto do mar.
e é o lugar que a gente menos conhece no planeta. Bem, nós estamos saindo do assunto, né, Marcelo? Mas é verdade, já tem até as possibilidades de mudar o polo magnético da Terra, tem várias coisas aí que não se sabe direito, né? Você lembra que na nossa época a grande questão era o buraco de ozono? Só tinha essa grande questão, o buraco de ozono, a grande preocupação. Aí descobriram que o buraco de ozono era causado pelo ar do ar-condicionado, além de outras questões, né? Aí pararam de fabricar, criar um monte de coisas, mas parou aí, porque agora a quantidade de problemas, essas doenças, por exemplo, a varíola do macaco, a própria Covid, né, elas estão vindo de invasão de um território em que os vírus viviam com muita tranquilidade lá dentro e que foram submetidos ao contato humano, né? Não, e isso é espantoso, né? Porque existem já nos Estados Unidos e outros países instituições que monitoram essa fuga, digamos assim, dos vírus da natureza para o homem. E eles dizem que são milhares. Milhares. Nós somos agora atacados pela nossa própria gana, né? Pô, eu detesto até pernilongo, imagina uma coisa mais séria. Puta que pariu. Aqui, Marcelo, me fala da Lívia, vai. A Lívia? Eu conheci a Lívia, não, né? Ninguém conheceu a Lívia. A Lívia é um mistério, né? A Lívia é uma invenção e, ao mesmo tempo, uma realidade, né? Ela é inspirada em... Não, as minhas personagens elas não são inspiradas em uma, mas em duas, né? Em 3 personagens, né? A Lívia, ela é uma mulher... ela era uma patricinha que estuda na Unicamp, uma universidade, na época, bastante alternativa, era anos 80, e toda ela com roupa de grife, era um peixinho fora d'água. E que se apaixona pelo mais maluco da faculdade e vice-versa. O mais maluco da faculdade se apaixona por ela. O doidão, o cara que não sabe o que é da vida, que se droga o dia inteiro, maconha, e música, e poesia, e declama. E esse amor ganha uma dimensão que nem os dois imaginavam, de ser um amor de grandes experiências iniciantes, especialmente sexuais. A primeira cena em que eles se beijam, um vira para o outro e fala assim, eu sou virgem. E o outro fala, e eu também. E aí, a partir daí, fala, meu Deus, e agora? O que a gente faz com essa informação, né? Aí eles passam a ter uma relação, de uma certa maneira, atrapalhada pelas circunstâncias sociais. Ela é de uma família rica, tradicional campineira, e ele é de uma família mais liberal, e ele é de São Paulo, ele tem uma educação mais liberal, e ele é de esquerda e ela é de direita, mais ou menos, e que não dá muito certo, mas aquele amor nunca acabou assim definitivamente. Eles se reencontram 30 anos depois. E se reencontram em momentos inversos. Ela está trabalhando no projeto do PT, do projeto do governo Dilma, que chama Luz para Todos, e ele é um cara mais cético, politicamente cético. E não são mais virgens, se casaram, tiveram filhos e vivendo experiências sexuais adultas e estão com seus quase 50 anos de idade e resolvem reviver uma paixão que pode ser fadada ao fracasso, como pode ser fadada ao sucesso. Eu estou vendo várias cenas de sexo que você colocou no livro e fiquei aqui lembrando das suas peças de teatro, né? As referências nesse campo vão muito para o teatro aí na sua cabeça, não vão? Olha, a literatura também. Eu tenho aquele livro Malu de Bicicleta, né?
também... O próprio Feliz no Velho é um livro que explora muito a sexualidade de um adolescente, né, de um jovem, mas eu acho que, na verdade, como eu estou falando de amor, tem que falar de sexo. E como um sexo entre duas pessoas de 17 e 18 anos é um sexo muito tenso, muito complicado, muito cheio de... muito inexperiente, né? Não, você falou a palavra certa, está atrapalhado, é muito bom. Atrapalhado, e inexperiente. E o livro exatamente fala disso, o personagem reclama disso. Ele fala, meu Deus, a gente não nasceu sabendo, né? Ninguém nos ensina isso. A gente tem que aprender na prática. E não é bom, né? Eu não conheço uma garota que diga que a primeira relação que ela teve na vida foi fantástica e ela viu estrelinhas e vice-versa. E, de repente, eles se encontram, 30 anos depois, maduros sexuais. Então, ao mesmo tempo que eu falo desse tabu, que é o tabu da virgindade, eu também falo do tabu do etarismo, do tabu dos homens, das pessoas mais velhas, as mulheres, especialmente, que têm uma vida sexual absolutamente plena e fantástica. Não sei por que sai matéria em jornal analisando a vida sexual da mulher depois dos 40 anos. Meu Deus, depois dos 40 anos que começa a vida sexual da mulher. Depois que ela teve filho, depois que ela já separou do chato, depois que ela, né, já teve o seu próprio empreendimento, já mudou de emprego. Depois, inclusive, que ela pode escolher livremente, né? Depois que ela pode escolher, exatamente. Agora que ela vai começar a se divertir, né? Então, o etarismo, eu tenho 60 anos, você também, né? Mais de 60 anos, a gente está vivendo na pele o preconceito contra as pessoas mais velhas, que é insano, né? A vida sexual do homem de 60 anos, meu Deus do céu, a vida sexual do homem de 60 anos é melhor do que a do homem de 18, com certeza. Muito melhor. A gente sabe fazer as coisas, a gente sabe medir as coisas. Você pode começar pela questão física, né? Só lembrar onde é que a gente fazia sexo. Onde? Cada história de horrorizar, né? Dentro do carro, no elevador, escondido dos pais. Não, eu falo falar que hoje, com o jovem que a gente fazia no motel, ele pensa, motel? O que é motel? Não é hotel que você está escrevendo errado, não? Não. É motel mesmo. Não existe mais motel, né? Existe ainda motel? Olha, de vez em quando eu vejo uns por aí, mas não sei para que serve mais não. Vai que é para dormir só. Mas vem cá, voltando para esse amor que você contrastou nas idades, né? Agora com 63 aí, nossa, você está com 62, né? O 63. Você está com quantos anos? 60. Chego lá, pode ficar tranquilo. Você é mais novo do que, mas você é de 61. 2. Olha só. Ué, não lembra, não? 62. 60, mas fala um bom. Você é daquela geração, nasci em 62, nasci em 62. Eu não vi Kennedy morrer. Famosa geração, foi uma das gerações mais iluminadas que tem, né? Que pegou a ditadura de Soslaio. E que viveu o rock brasileiro na veia, né? Exatamente. Mas voltando para o livro, né? Como é que foi como é que você tomou essa decisão, Marcelo, de sair desse campo de livros factuais que você vinha escrevendo, né? Você escreveu 3 seguidos, né? Enfrentando, não vou manter o verbo, enfrentando mesmo os acontecimentos da sua vida frente ao país, não é? Vamos falar desses 3 livros, né, que você fez sobre a história do seu pai, sobre a sua história, não foi? São 3 livros, porque eu também tenho aquele livro que eu falo do rock dos anos 80, né? O livro que eu escrevi com o Clemente, Meninos em Fúria, que também fala da época da ditadura, né? Da época que os punks eram perseguidos e a polícia fechava as boates, né? Olha, na verdade, assim, esse também é um livro factual, mas assim com ares
ficcionais, né? Ele não tem, a pessoa tem dúvida ali de se realmente aquilo aconteceu ou não, ou tem dúvida de que eu posso estar também ali na ponta da caneta enganando o leitor com aquilo aconteceu, mas eu não vou dar pistas de que aconteceu porque eu não quero prejudicar ninguém, não quero que ninguém se ofenda, tal. Mas eu acho que hoje em dia, com a maturidade, eu já desisti de separar o que é ficção da não ficção, entendeu? Eu já desisti de ficar preocupado com aquilo que eu vivi, não se transformar em literatura ou não. Eu acho que eu abri as porteiras mesmo da minha privacidade para o leitor, sabe? E estou adorando. Já vou escrever um próximo livro que é menos ficção ainda, que é sobre a minha paternidade. Isso aí é uma encomenda do meu editor, o Schwartz, que teve essa ideia brilhante de eu falar da minha paternidade. E aí eu fui vender uma história de um livro para ele, ele me revendeu outra e eu comprei a história dele e já comecei a escrever. Mas você tem muito a dizer, né? Você primeiro foi pai velho, né? Pai avô. Primeiro pai velho, fui pai velho e que também sofre muito preconceito, né? Você sabe disso. Ah. Outro dia o meu filho falou na escola que eu sou o pai mais velho da turma, um pouco decepcionado, e eu falei, dane-se, problema é seu, né? Isso é uma coisa da idade também, né? Problema é seu, você que vai ter que resolver esse seu problema na sua terapia, e eu estou feliz comigo mesmo, né? Mas e pai cadeirante, né? Que é outro também, outra particularidade. Mas os meninos sofrem preconceito por isso? Não, né, Marcelo? Ainda não, mas talvez sofram no futuro. Talvez sofram. Ou a palavra não é preconceito? Porque a palavra preconceito também ela é muito restritiva, né? A palavra pode ser característica, pode ser diferença. Diferença é melhor, né, Marcelo? É preconceito mesmo, Afonso. É preconceito mesmo. Porque a criança... Eu sou a atração da escola. Quando eu chego lá, as crianças sobem em cima de mim e querem conhecer minha cadeira. Você adora, Marcelo. Isso você adora. Adoro, eu amo. Inclusive, eu levei uma dura uma vez da professora que eu atrapalhei porque as crianças subiram todas em cima de mim. E eu falei, olha, desculpe, mas você está sendo injusto, porque o grande prazer de um cadeirante é de ser amado por crianças. Você está me tirando esse prazer para uma questão, sabe, pessoal que não vem ao caso. E o meu carro, né? Você lembra do meu carro, né? Que era uma van com elevador, e todo mundo quer apertar o botão, quer subir, quer descer, quer abrir, todo mundo quer ir no meu carro. Enfim, tem a vantagem também do papai cadeirante. Mas tem o dia a dia do papai cadeirante que é muito particular e muito interessante, porque meus filhos sabem que eu tenho limitações, e por eu ter limitações, eles têm que se virar. Né? É isso que eu ia dizer. Por exemplo, os meus filhos... Eles são diferentes. Eles são diferentes, eles lavam louça, eles cozinham, eles... desde criança, eles têm que tomar banho. E tem uma rotina de vida também. Você acorda, vai fazer sua fisioterapia, né? Tem uma rotina bem diferente. Tem que fazer... E cuidar da saúde, fazer natação e tal. Mas, assim, eu acho que o principal é isso. Eu percebo que meus filhos eles estão muito mais autônomos do que outros filhos. Né? Eu lembro, eu postei uma foto do meu filho lavando louça no final de semana e coloquei, não preciso nem pedir. E uma amiga minha ficou triste, porque, nossa, meu Deus, meu filho nunca lavou uma louça na vida, tal. E eu, puxa, caramba, mas será que você não pode, né, você resolver esse problema, né? Então, acho que isso é uma vantagem de ter um pai cadeirante, né? De o cara ter que aprender a tomar banho sozinho, qual é a torneira quente, qual é a torneira fria, coisas que muitos pais não deixam as crianças tentarem, né? Meu filho, no domingo, ele pegou, ele fez eu pedi para ele fazer um bolo sábado. Ele faz bolo, ele tem 8 anos, faz um bolo delicioso.
Eu compro tudo para ele de bolo, tal, eles já entendem tudo de bolo. Escolhi o sabor, eu quero esse aqui, sabor de coco. Tinha coco ralado. Aí ele fez o bolo, eu deitei, tirei uma soneca, assisti um futebol. Aí ele veio com um bolo quentinho, aquele cheiro de bolo quente, sabe? Aí comemos o bolo, tal, não sei o que, tal. Chegou a noite, estava bolo é uma sujeirada desgraçada, formiga vem, né, tal. E aí ele pegou uma cadeira, se levantou, subiu em cima da cadeira e começou a lavar a louça sozinho. Normalmente eu pedia para lavar a louça. Na pandemia, por exemplo, nós não tínhamos ninguém, né? Era eu e eles, né? E a mãe dividindo a guarda comigo. Então, assim, eles tinham que cozinhar, fazer ovo, salsicha. É fascinante, né? Eu acho muito legal. A minha irmã francesa, ela tem uns filhos que cozinham desde pequenininho. E eu sempre morri de inveja disso. E a mais velha, que tinha 8, cozinhava para o menor, que tinha 4, sabe? A minha irmã não tinha babá, né? E aí não tinha a diarista, como a gente tem aqui no Brasil, né? Na França não existe isso. Então eu sempre pensei em passar isso para os meus filhos. Sim. Do ponto de vista contrário, quais são os grandes problemas que você enfrenta? Olha, É da ordem pessoal ou é realmente da ordem do preconceito? não, os dois, né? Quando o filho fica doente, aí eu tenho problema. Por exemplo, outro dia, um filho meu passou mal na escola, eu estava sem carro, estava chovendo, eu teria que pegar, ou ir a pé, ou pegar um metrô ou um ônibus para ir até a escola, eu ia levar uns 15 minutos, e eu ia ter que voltar com meu filho doente, ou no metrô, ou a pé, ou no ônibus. Eu liguei para a mãe não atendeu, estava trabalhando, liguei para minha irmã, não estava, aí liguei para minha vizinha. E ela foi imediatamente. De fato, o menino estava passando mal, estava doente. Então, neste momento, você vê como a fragilidade física prejudica, não a fragilidade, mas as limitações físicas prejudicam uma coisa de emergência, assim, que talvez. Mas também ajuda, viu, Afonso? Porque, por exemplo, um dia meu outro filho bateu a cabeça e abriu a cabeça. Abriu e voava sangue. E eu olhei, tinha um talo na cabeça dele. Eu falei, meu Deus do céu. E a primeira coisa que eu pensei, coloquei um gelo. Meti um gelo em cima. Meti um gelo em cima, gás e gelo. Tirava, sangrava, metia o gelo. E, meu Deus, o que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Tirava e parou de sangrar. Aí meti um gelo em cima, dei para ele 40 gotas de Novalgina, sei lá quanto. Via, quando tirava o gelo, tinha parado de sangrar, metia, parou de sangrar. Isso já era 12, 3 ou 3 da manhã, né? Já estava assim, não tinha quem recorrer. O que um pai normalmente teria feito? Teria levado ele ao pronto-socorro. Eu não levei ao pronto-socorro. O que no pronto-socorro fariam? Dariam pontos. Mas eu vi que tinha parado de sangrar. Eu falei, então não precisa de ponto, né? No dia seguinte, finalmente achei a médica dele. Aí ela falou, agora não adianta mais levar para o pronto-socorro, para o pronto-atendimento, porque o ponto se dá nas primeiras 6 horas, para não infeccionar, mas agora vamos ver. O Afonso, em 4 dias cicatrizou, em uma semana não aparecia mais nada. Então, assim, se eu levasse o pronto-socorro, ele teria tido ponto, enfaixado a cabeça, raspado a cabeça. Eu não fiz nada e curou, né? Então, assim, de uma certa maneira, às vezes, a calma pela necessidade me fez ter atitudes melhores do que se eu tivesse uma certa urgência, um desespero de um pai que não é cadeirante. Legal, esse livro vai ser legal. O Luiz teve uma ótima ideia, viu? Nós nos encontramos já em alguns momentos, você com as crianças, e eu sempre fiquei pensando, putz, como é que o Marcelo lida com isso diariamente, né? Porque, pô, menino é menino em qualquer lugar do planeta, né?
Seja, seja o que Você jeito tem for. meninas, né? Você Eu tenho 3 mulheres, 3 meninas, né? Meninas 12, 22 e 23. Então, tá com já 12 já. passei por isso aí, né? É. Já passei por isso. Marcelo, como é que você está escrevendo hoje? Você tá já entrando no roteiro, já está em outros projetos? O que está rolando? Olha, eu estou mais ligado, eu vou ter me ligar mais em literatura. Eu acho que o cinema brasileiro deu uma parada, né, por conta dos. Não, é só esclarecer para quem está nos assistindo, é porque Ah, a vida do Marcelo, em certo momento, né, da criação, ficou muito focada em roteiro e cinema, né, Marcelo? foi. Ultimamente eu fiquei muito focado em cinema, é, até um pouco casual, porque o livro Feliz no Velho, o roteiro não estava engrenando, e aí eu fui ler a pedido do diretor, que era o Flávio Tabellini, e aí eu falei, poxa, por que eu faço esse roteiro aqui para você? Porque eu acho que eu sei como resolver seu problema. Aí eu fiz um roteiro em 2 meses, 1 mês, 2 meses. Eu fiz faculdade de rádio e televisão e aprendi roteiro na faculdade, né? E tinha já intimidade em ler e escrever algumas coisas, não um roteiro inteiro de longa. E aí e o filme ficou ótimo, ganhei prêmio da BL de roteiro de cinema. O meu único prêmio da Academia Brasileira de Letras é de cinema. E e aí adorei fazer isso. Comecei a fazer mais vezes em outras obras minhas, fiz isso numa peça minha, fiz isso em outra peça minha. E comecei a estudar, comecei a ser requisitado, ajudei num roteiro que foi até indicado para o Emmy, e aí comecei a fazer o chamado Scripting Doctor, que é você ler roteiro e tentar encontrar soluções. E comecei a gostar. Eu amo cinema, todo dia eu vejo um filme, eu vejo mais filmes do que séries. Eu assisto naquele canal MUBI, que todo dia tem um filme novo, né, que eles indicam para você. E vejo várias vezes filmes antigos. Revi na pandemia toda a obra do Almodóvar, revi toda a obra do cinema realismo fantástico, de Fellini, de Antonioni, da novela Vague. Aliás, o Telecine, que as pessoas pouco sabem, tem lá uma pasta escrito Cult, né? Filmes cults. Tem grandes filmes ali. E tem muitos filmes no YouTube, né? Tem filme que, por exemplo, uma vez eu estava teve aquele filme sobre o roteirista do Cidadão Kane, há uns 4 anos, 3 anos, que foi até candidato ao Oscar. Aí eu fui rever o Cidadão Kane, que é um filme que eu estudei na faculdade, né? E que é um filme revolucionário. É meio inesquecível, né? E não tinha em lugar nenhum Cidadão Ué? Kane. Agora tem, agora está acho que no HBO Max. Mas eu não sei como é que o filme mais importante da história do cinema não está nos streams. Aí eu estava no YouTube, uma cópia lá, eu assisti. Também Pagador de Promessa. Outro dia eu fui dar um curso sobre Pagador de Promessa e não tinha. Tinha no YouTube. Que tinha alguém da Cinemateca tinha postado lá, tinha uma matéria no jornal, que era ou não era alguém da Cinemateca, algum fã brasileiro, quando a Cinemateca entrou sob a administração bolsonarista, ele postou um monte de filmes brasileiros no site dele, e a gente começou a ver filmes brasileiros que estavam lá trancafiados na Cinemateca. Pagador de Promessa, o filme mais importante, mais premiado do cinema brasileiro. E aí, então, assim, por me apaixonar por cinema, por ser muito ligado em cinema, por ter uma obra que sempre é requisitada, todos os livros meus, sempre tem gente querendo filmar, adaptar, fazer coisas com elas. Eu acabei fazendo roteiro também. Legal, legal. Mas essa sua tendência agora focada mais na literatura decorre de quê? Eu li numa entrevista que você disse Pandemia, mas né? os seus filmes também deram uma parada por causa das restrições
desse governo com relação a a cultura, né? Aí Ah, você correu para a literatura? eu acho que corri para a literatura porque eu gosto mais. O que eu mais gosto da literatura. O cinema você tem que lidar com umas 10 pessoas acima de você, né? E teatro e cinema são artes coletivas. Séries tem que lidar com 100 pessoas acima de você, e dessas 100 pessoas, 10 são de outros países. Exatamente. Teatro tem. Teatro é uma encrenca, né? Teatro não é uma obra, é um problema, né? Você tem que arrumar o teatro, você tem que arrumar o elenco fica doente. Eu tinha uma peça de teatro minha que o ator levou 3 tiros, né? Aliás, 4 tiros. Tivemos que encerrar a temporada porque o ator estava baleado na Santa Casa. O Mário Bortolotto, quando foi baleado na Praça Roosevelt. Eu tive uma outra peça minha que o ator estava com câncer no cérebro. É complicado. Tem peça em que o caso. Não, sei que nós dois estamos rindo disso. Mas ele está ótimo. Eu já vi ele em novela, ele está ótimo. Já curou tumor, alguma coisa assim, uma coisa. Enfim, ou foi desculpa dele porque a peça era muito ruim e ele quis sair da peça. Mas então assim. Mas você viveu grandes aventuras no teatro, vai? Assim, Muitos, eu amo teatro. Assim. grandes. Eu comecei na literatura, depois eu fui para o teatro e fui para o cinema. E aí voltei para a literatura sempre a literatura é eu e meu editor, né? Eu trabalho agora no grupo Companhia das Letras, que comprou a Objetiva, do qual eu fazia parte, e agora eu tenho grandes editores, né? O Martina Suzuki, o Luiz Schwartz, o Marcelo Ferroni, grandes parceiros, né? Então assim também e eles me dão carta branca, assim, apesar de eu aceitar os palpites, como esse, por exemplo, eu fui vender um projeto para o Luiz Schwartz e ele me falou, não, escreve sobre isso. E na hora, isso a gente estava no restaurante. E na hora eu falei, meu Deus, veio o livro na minha cabeça toda. Assim, eu falei, genial. E sempre tive muito prestígio na editora. Luiz é um grande editor. O mercado literário me recebe muito bem, sempre me recebeu muito bem. O mercado teatral ficava meio de olho de mim. Falei, mas quem é esse cara vai daqui? O cinematográfico é muita vaidade, muito dinheiro, muita gente tal, né? Gente, vamos dar uma paradinha aí, porque a gente está aqui reunido ao redor desses vidros e dessas câmeras para falar do livro, o mais recente livro do Marcelo, do começo ao fim, editado pela Alfaguara, do grupo Companhia das Letras. Por favor, não fiquem só olhando, podem comprar. Afonso mostra novamente o livro de Marcelo Rubens Paiva. Eu quero agradecer também a Raíssa Medeiros, Raíssa que está aí firme, fazendo horas, coitada. As libras aí. Muito obrigado, Raíssa, por estar conosco. Obrigado, Raíssa. Beijo obrigado grande pelo seu trabalho. Exatamente. Muito obrigado pelo seu trabalho. Marcelo. Beijo grande para você. Ela não pode rir, ela não pode rir. Não pode, não. Dizer também que essa edição do Sempre um Papo faz parte do Sempre um Papo Itabira. A gente faz uma série de eventos focados na cidade de Itabira, patrocinados pelo Instituto Cultural Vale, via Lei Rouanet. São os créditos que a gente deve dar, no quais também eu agradeço ao Instituto. Marcelo, muitíssimo obrigado por essa conversa. Espero que a próxima seja presencial aqui em Belo Horizonte. Estamos morrendo de saudade. Vamos lá para Araxá, aquele lugar. Vamos, bora. Já fui 2 vezes. Maravilhoso. Que seja presencial assim, da próxima, viu, Marcelo? Esse evento que você inventou, que é sensacional. Para quem não sabe, é uma das maiores feiras de literatura brasileiras que esse moleque de 60 anos inventou lá em Araxá, no grande hotel de Araxá, construído para ser um cassino e que foi fechado 2 anos depois. Exatamente. E vai acontecer. Ano que vem nós estamos lá, até definir a data, entre 21 e 25 de junho, lá sempre patrocinado pela CBMM. Já tem 10 anos. O Araxá, ano que vem, fará 11 anos de trabalho. Maravilha, hein? E esse ano, Marcelo,
lá em 31 de outubro, a gente vai realizar a segunda edição do Flitabira, comemorando 120 anos do Drummond. Ó, que maravilha! Aliás, Né? acabei de receber aqui toda a obra do Drummond, que é editada pela Companhia das Letras. Pela Tá aqui Record, do ladinho. a nova. Né? Record, Antologia Poética, Claro É. Enigma. Está aqui do meu ladinho, aqui, Sentimento do Mundo. Lindas capas, né? Lindas capas. Nossa, está Capas aqui louco para começar a devorar. Maravilhoso. Nós, os meus poetas favoritos. Marcelo, por favor, faça um encerramento aí. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Espero que as pessoas gostem do livro. Espero que reflitam sobre aquilo que está sendo dito. E nos vemos na próxima. Né? Estamos aí tentando superar o trauma que foi este governo que sufoca a cultura, né? Que está sendo, porque não acabou ainda, né? Tomara que acabe logo, e tentar voltar a reconstruir o país, um país de grandes autores, de grande cinema, do grupo de dança, de festivais literários que perderam patrocínio. Aqui a Mostra de Cinema de São Paulo perdeu patrocínio, agora está tendo que arrecadar dinheiro pelos amigos, imagine só, desde 1977. E aí, vamos ver se o Grupo Corpo volta a ganhar dinheiro da Petrobras suficiente para montar grandes espetáculos, assim como Débora Colker, e grandes peças de teatro, enfim, estamos esperando aí para a gente retoma a atividade cultural no Brasil, que é tão importante, e gera tanto emprego e dá tanto dinheiro, tanto retorno que dá, não só a cidadania, como o retorno financeiro. Maravilha, Marcelo. Gente, terminando de novo, do começo ao fim, Marcelo Rubens Paiva. Abraço. Falou, beijão, Alfonso. Foi ótimo. Onde está a cultura? A cultura está em Brasil. O vídeo do Instituto Cultural Vale mostra diversas pessoas performando atividades culturais, como tocando instrumentos, dançando, visitando museus ou apreciando obras de arte. Em mais de 160 municípios. Onde tem cultura, a Vale está. Apoiando e valorizando nossa cultura, crescemos e evoluímos juntos.